Olá, pessoal! Essa é a apresentação do pôster do grupo Benzendo para Passar, que é composto por mim, Carolina, pela Eduarda, Giovana, Natália e Wesley. O título do nosso pôster é Novos Derivados Azólicos como Perspectiva para o Tratamento Antifúngico. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre os fungos. Os fungos são organismos eucarióticos, ou seja, eles possuem seu material genético envolto por um núcleo, assim como as nossas células. Esses organismos estão presentes em toda parte, na água, ar, terra, nos animais e também nos vegetais, estando presentes também na nossa própria microbiota e se tornando um risco para a nossa saúde quando estão em descontrole, propiciando infecções sistêmicas ou cutâneas. As infecções fúngicas em humanos elas podem ser classificadas em 3 grupos. Infecções, que são as micoses, reações tóxicas causadas por toxinas presentes em certos fungos e reações alérgicas a proteínas fúngicas. Como já foi dito, os fungos eles são eucarióticos, o que acaba limitando o número de alvos moleculares que podem ser utilizados de uma forma seletiva no desenvolvimento de fármacos sem risco de toxicidade. As classes de agentes antifúngicos usadas atualmente são azóis, polienos, análogos de pirimidina e equinocandinas. Esses antifúngicos atuais possuem muitas desvantagens, como o espectro estreito de atividade, a toxicidade, problemas de segurança e propriedades farmacocinéticas fracas. Além disso, o surgimento de cepas resistentes aos atuais agentes antifúngicos tem destacado a urgência de se desenvolver novos fármacos com diferentes mecanismos de ação, e que visem a biossíntese de proteínas, lipídios e a parede celular dos fungos. Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar compostos derivados de novos azóis com atividade contra a Candida spp e a sua formação de biofilme. Na figura 1, a gente pode observar uma cultura de Cândida. Para entender melhor, vamos falar um pouquinho sobre os azóis. A maioria dos agentes antifúngicos, especialmente os azólicos, visam a biossíntese do ergosterol, que tem essa estrutura representada na figura 2 e é um componente muito importante do envoltório celular do fungo. Com isso, os novos azóis visam o desenvolvimento de novos compostos que possuem seletividade aumentada para a enzima esterol 14-alfa-desmetilase fúngica, assim como abordagens antifúngicas alternativas e regimes de tratamento contra cepas resistentes a fármacos, e descobertas recentes mostram a efetividade de novos azóis contra a Candida spp. Enfim, vamos para os resultados. Foram avaliados 2 estudos. No primeiro estudo, de acordo com os resultados da triagem antifúngica, o composto mais ativo indicou atividade antifúngica semelhante ao cetoconazol e ao fluconazol contra todas as cepas de Cândida, sendo que teve uma concentração inibitória mínima de 50 no valor de 1,56 microgramas por ml contra C. glabrata e C. cruzi, enquanto uma concentração um pouco maior era necessária para C. albicans e C. parapsiloses, no valor de 3,12 microgramas por ml. Na imagem 3, a gente pode observar os compostos 3A e 3L, e a diferença desses para os compostos 3C e 3D é a substituição em C4 no anelfenil, sendo que o composto 3C carrega um grupo nitro e o 3D um grupo nitrila nessa posição. Foi possível observar que o composto 3C obteve uma melhor atividade. Em termos de recursos eletrônicos, tanto os substituintes nitro como nitrila atuam como fortes grupos retiradores de elétrons. Então, podemos supor que a maior atividade antifúngica dos compostos 3C e 3D do que dos outros derivados está relacionada à presença de grupos retiradores de elétrons, o que aumenta a atividade antifúngica. No segundo estudo, o arcabouço de um derivado de oxazol foi sintetizado para originar outros compostos com substituintes diferentes. O arcabouço de N-oxazolilmetil tiazolidindiona deu origem a outros 16 compostos, sendo encontrada atividade antimicrobiana contra C. albicans, que apresentou inibição do diâmetro da zona de crescimento de 16 mm. Além disso, os substituintes diferentes em R1 originaram compostos efetivos contra a formação de biofilme de Candida spp. Na figura 4, podemos observar o composto 5D, que é um intermediário sintético de 7-AD, sendo o que apresentou maior atividade antibiofilme, mesmo em baixas concentrações, tendo como substituinte um grupo nitro, o que podemos ligar ao que foi observado no estudo anterior. Os grupos retiradores de elétrons, eles aumentam as atividades antifúngicas. Com isso, a gente pode concluir que, mesmo que ainda sejam necessários estudos farmacológicos, os novos azóis apresentam atividades promissoras contra o crescimento de Candida spp, sendo uma alternativa para a inovação de fármacos antifúngicos.